Olá, meus amigos e minhas amigas da Educa Web Radio. Aqui é Rodrigo Prando, do programa da coluna Sociedade Política. E eu quero comentar rapidamente aqui antes de ir para a universidade. Acabou de cair uma chuva torrencial em São Paulo, uma chuva de poucos minutos, mas parece que o estrago foi grande. Então, antes de eu ir para o Mackenzie, quero comentar aqui rapidamente, fazer uma análise a respeito da fala do Lula em relação à ministra Gleisi Hoffmann, né? Então, assim, só pegar aqui para não cometer nenhum deslize, né? Tô aqui na frente do computador. Então, assim, todos os jornalistas, os sites dando essa frase do Lula, né? Repercutindo. Lula diz que escolheu mulher bonita para diminuir distância com o Congresso, né? Em referência a Gleisi, Lula diz a parlamentares que colocou mulher bonita para mudar a relação com o Congresso. Novamente, o presidente Lula, como já tem um histórico disso, ele tem frases que são machistas, preconceituosas. E não é apenas Lula que tem, muitos outros políticos são assim abundantemente proferidores de frases, de discursos com uma retórica preconceituosa e machista. Grande questão é que quando a gente condena o machismo, quando a gente condena a misoginia, quando a gente condena o preconceito, a gente não deve condenar por preferências ideológicas, não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Que há muito tempo pessoas do campo progressista ficam se desdobrando retoricamente para tentar encontrar o porquê, né, do presidente Lula proferir tais frases. Eu me lembro até mesmo, há muitos anos atrás, no grampo, né, telefônico, né, o Lula, antes de ser preso, foi grampeado, e num diálogo ele comentava, né, com a interlocutora naquele momento, que a Polícia Federal chegou na casa da ONU, na casa da Clara Ante, que, salvo o melhor juízo, tinha uma função no Instituto Lula, e disse, ela chegou ali na casa dela, vários homens, e ela olhou, ficou toda animada, mas na verdade eram policiais federais. É óbvio, ele estava brincando, sem dúvida, mas a gente brincando muitas vezes externa uma visão de mundo, seja do Lula, seja a minha, seja a sua, né? Então as brincadeiras, né, as piadas, os xistes que são realizados, eles são também formuladores de nossa visão de mundo, da nossa posição dentro da sociedade. Então o presidente Lula, nesse momento, ao falar que escolheu a deputada, ex-presidente do PT e agora ministra, né, da Secretaria de Comunicação, de Relações, Secretaria de Relações Institucionais, SRI, que tem um papel de fato de se relacionar com o Congresso e outras instituições dentro da República, né? Quando ele fala da beleza, obviamente que ele coloca num plano secundário a competência, a habilidade política. Então é um tipo de frase que deve ser contextualizada, sem dúvida, mas tem que ser repelida, tem que ser contestada, tem que ser criticada, seja uma frase proferida pelo Lula, pelo Bolsonaro, por qualquer um dos políticos, não é? Porque é uma frase reprodutora de preconceitos, de estigmas, como se de fato uma mulher bonita ou não pudesse ter um melhor ou um pior relacionamento com o Congresso, né? Então o relacionamento com o Congresso não está dado na beleza, e se assim o presidente pensa, aí ele vai ter problemas, porque de fato o que a gente espera de um ministro de Estado é a competência técnica, intelectual, competência científica, competência na gestão, como gestor ou gestora, enfim. Então não adianta nada ficar falando presidente, presidenta, né, a todos e a todas, se de fato o líder máximo do Partido dos Trabalhadores continua com uma visão de mundo absolutamente preconceituosa, né? E de novo, muitas vezes há um malabarismo intelectual, um malabarismo teórico na tentativa de explicar que o Lula é um senhor de 80 e poucos anos, ele é da região Nordeste e alguns termos ou expressões não têm um peso. Tem um peso sim, e aí a gente tem sempre que ponderar naquela história de pau que bate Chico, bate Francisco. Se é para fazer a crítica a outro político, a outro autor político de um campo ideológico que não é o meu, que eu tenha a honestidade intelectual de fazer a crítica, inclusive àquele que está no meu campo ideológico. Então que os progressistas, que as feministas,
que os movimentos sociais se pronunciem, já estão, muitos deles, é verdade, se pronunciando, criticando novamente esta frase do presidente Lula, essa infeliz afirmação. Então, assim, eu sempre dizia que muitas vezes o que no outro político é um terror, é criticado, muitos acreditam que para o Lula é liberdade poética. Eu acho que não é, né? O presidente tem, obviamente, a liberdade de falar o que quer, mas tem a responsabilidade institucional pelo cargo que ocupa e também pelos preconceitos que reproduz, pelos estigmas que ele acaba reafirmando num tipo de postura como essa, tá bom? Então rapidamente aqui um videozinho para fazer o comentário dessa infeliz afirmação do presidente Lula, e quem quiser procurar na internet tem tantas outras sobre a importância da máquina de lavar para as mulheres, sobre tantas outras afirmações que o Lula fez ao longo do tempo e que devem ser condenadas por todos aqueles que pensam numa dimensão de igualdade, da diversidade, da cidadania, do respeito, né, aos direitos das mulheres, a sua vida, a sua trajetória, né? Então, recentemente comemorou-se, entregou-se flores às mulheres, mas há muito ainda que ser percorrido num caminho sem piadinhas ou brincadeiras machistas ou preconceituosas.